Olá, querida mãe. Olá, minha querida amiga que está me vendo. Eu tenho muitas amigas que depois que eu mando o vídeo, elas falam: ai, eu estava precisando escutar. Foi tão gostoso escutar. E muitas vezes a gente para conversar, para ser amigas, mas às vezes a gente não para falar de assuntos como esse. Por isso que eu me propus a fazer vídeos, a colocar no YouTube para que todos possam ser fortalecidos de algum conhecimento que eu porventura possa ter. E hoje eu estava aqui gravando outras coisas e quero fazer um vídeo rapidinho falando sobre algo que eu tenho percebido que está um pouco deturpado dentro das famílias. Eu tenho visto pais e mães com medo de dizer não aos seus filhos. Agora eu toquei no assunto onde ficou difícil para todo mundo. Como que a gente vai abordar esse assunto? Pois é, minhas amadas, minhas queridas amigas, por quê? Por que as mães e os pais estão com medo de dizer não aos seus filhos? Como eu costumo dizer sempre, esse é apenas um sintoma. Por quê? O porquê está lá na raiz, está embaixo da água, onde ninguém está vendo, como se fosse um iceberg. A ponta maior está embaixo. E eu quero te perguntar, mãe que está me escutando, por que muitas vezes quando você precisa ser taxativa com uma criança, dizer não, por que você se sente culpada? Por que você prefere falar outras coisas ou desviar a atenção para não dizer não? Esses dias foi muito engraçado porque estava eu, meu marido e meu filho assistindo uma série muito engraçada que nós gostamos de assistir. E um casal lá, eles estavam na teoria de que não podiam falar não para a criança. Então a criança estava lá aprontando mil e uma coisas e eles não falavam não. Eles simplesmente desviavam a atenção da criança ou tentavam fazer isso de forma totalmente frustrada. E a criança tocando terror na casa e quem estava observando falava: fala não, fala não. E eles: não, nós não podemos falar não, isso pode traumatizar a criança. Então essa questão foi colocada nesse filme, nessa série, de forma lúdica, é uma brincadeira, de forma cômica. Mas se nós pararmos para pensar, é uma teoria que está largamente difundida dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Porque nós não podemos falar não aos filhos, senão vai frustrá-los, senão vai trazer consequências futuras. Agora eu te pergunto, da onde e por que nós caímos nessa ladainha? Por quê? Aí nós sentimos culpadas quando temos que falar não. Esses dias eu falei não para o meu filho por alguma situação e eu vou colocar um parênteses aqui. Eu não tenho problema nenhum em falar não, tá? Meu filho sempre recebeu o não desde pequenininho. E aí daí você vai falar assim, não, mas quando a gente fala a palavra não, o cérebro, ele absorve a palavra não e ele vai fazer com que a criança faça aquilo que você falou não. Será mesmo? Tem certeza disso que você está falando? A criança precisa conhecer a palavra não e ela precisa entender que esse é um limite. Eu entendo aquela velha história que quando a gente fala não pense numa casa amarela, plim, pensou, sim, isso acontece. Agora, diferentemente na educação das nossas crianças, eles precisam sim escutar a palavra não e saber que isso é um limite a ser estabelecido. A criança precisa escutar, chega, não, daqui você não pode, esse é o limite, deu. Aí esses dias eu falei não para meu filho por alguma situação que eu não me lembro e como ele está na fase da adolescência, tcharam, não é aquilo que ele aceita tudo mais de primeira. Então lá, mãe, posso fazer tal coisa? Não, filho. Mãe, posso fazer tal coisa? A mesma pergunta, não, filho. Na terceira vez que eu tive que falar não, eu falei assim, filho, a minha resposta não vai mudar, ela continua sendo não, mesmo com a sua insistência. Agora a sua insistência já está sendo desobediência. Então, nós, mães e pais, nós temos que ter muito muito claro na nossa cabeça que o não é não. Ele não é um mais ou menos não, um mais ou menos sim. Se você tem já uma postura que os teus filhos conhecem de rapidamente falar não e com a insistência deles,
você vai flexibilizando, você vai deixando a coisa acontecer, até o momento que você fala, então tá bom, faça aquilo que você quer. Será que você já viu essa caricatura em algum lugar? Eu tenho certeza que você já fez isso e eu tenho certeza que toda mãe já fez. Eu me coloco no mesmo balaio. Toda mãe já fez. Só que essa é uma postura que nós mães temos que corrigir em nós. Porque se você pensa muito bem antes de falar um não, então vai uma dica aqui, ó, um parênteses aqui. Antes, o teu filho te perguntou, antes de responder de forma precipitada, pense naquilo que você vai responder. Se você falou não, o teu não pode mudar. Se você falou sim, teu sim não vai mudar. Então nós precisamos, como pai e como mães, termos postura, posicionamento e palavra. Quando nós temos uma palavra que não muda, o nosso filho confia. Nosso filho sabe que não vai mudar. Pode ser ruim para ele neste momento. Eu falei não e eu vou manter o meu não até o final. Pode ser ruim para ele porque ele sabe, puxa, não vai mudar. Ela não vai mudar de ideia. Eu conheço minha mãe. Ela tem uma postura firme, ela não vai mudar de ideia. Só que essa situação, se nós transpormos para outro lado, vai ser uma situação que eu vou falar algo para ele e ele vai acreditar firmemente em mim. Porque ele vai ter na mente dele assim, a minha mãe ou meu pai, eles não mentem. Eles têm uma palavra firme. Então, se ela me falou que isso hoje vai acontecer, que ela vai me dar tal coisa, ou que, sei lá, alguma outra coisa que eu tenha falado, ele vai acreditar na minha palavra. Diferentemente de um posicionamento de que, mãe, me dá tal coisa. Não. Mãe, não, filho. Mãe, me dá tal coisa. Tá bom, faça. Eu estou passando para o meu filho o entendimento de que a minha palavra não vale tanto assim. Porque se ele forçar um pouquinho, eu vou vacilar e ele vai ter o que ele quer naquele momento. Só que em outro momento que ele vai precisar confiar na minha palavra, ele vai duvidar. Por quê? Porque eu não sou firme nas minhas palavras, porque eu não sou firme naquilo que eu faço. Eu não sou coerente. Então hoje, minhas amigas, minhas irmãs, minhas queridas amigas, eu quero que vocês entendam muito bem que nós precisamos ser coerentes nas nossas decisões, coerentes nas nossas palavras, coerentes no nosso sim e no nosso não. Se eu tenho certeza que eu não gostaria que meu filho fizesse tal coisa, eu não preciso ter medo de falar não. Eu vou falar não e eu vou ser não até o final, porque aquilo não vai mudar, mesmo com a insistência dele. Se eu dei um sim, eu preciso estar firmada que esse sim está tudo bem, é assim mesmo. É sim, eu gostei, é isso aí, pode fazer. Porque isso vai gerar em nossos filhos um sentimento de confiança. Quando eu falo um não firme ou um sim firme, eu estou mostrando para o meu filho que ele pode confiar em mim. Mas se eu sou incoerente naquilo que eu falo e eu mudo conforme a situação, e eu mudo conforme a insistência, eu estou passando a mensagem para ele de que eu posso mudar conforme o vento. De que eu não sou confiável para muitas das coisas que eu falo. Vocês conseguem entender a importância de falar um não e de se manter esse não até o final, bem pensado, ou manter o sim até o final? Vocês conseguem entender? Então eu gostaria de deixar essa breve palavra aqui. Sejam coerentes, pensem bem antes de falar o sim, pensem bem antes de falar o não e mantenha a sua palavra. Assim você vai ensinar os seus filhos a manter palavras, a serem pessoas de palavras, porque não tem nada mais irritante na vida do que você não poder confiar na palavra das pessoas. Você deve ter um amigo assim, que você fala assim, vamos em tal lugar? Vamos sim! E chega no dia a dia, a pessoa fala assim, ai, não deu pra ir, eu não vou poder ir. E você, lá no fundinho do seu coração e da tua cabeça, você falava assim, eu sabia que não ia dar. Eu sabia, porque essa pessoa sempre é assim. Ele sempre marca e não aparece. Ele sempre promete e não cumpre. Você conhece uma pessoa assim. Eu conheço pessoas assim. Então eu gostaria de deixar um alerta, não seja você, pai e mãe, pessoas assim para os seus filhos. Que eles confiem inteiramente em vocês, a ponto de, se o pai e a mãe falou, eu confio porque eles são homens e mulheres de palavra.
Então eu gostaria de deixar essa estrutura, esse fundamento aqui para vocês. Pai e mãe, vamos ser pessoas de palavras para nossos filhos, porque isso traz confiança, isso traz seriedade, isso traz segurança para os seus filhos. Tá bom? Não tenham medo de falar não tenham medo de falar sim, mas pensem bem antes de responder aos seus filhos, para que depois vocês não precisem ser flexíveis e mudar demais conforme o vento. Legal? Gostaram dessa dica? Então, fiquem com Deus e até mais.